último vídeo ficou cortado porque por um problema técnico de falta de memória no celular. Mas, retomando aqui o que eu falava, estava falando que a produção da Carolina Maria de Jesus vai além do Quarto de Despejo e também de outras obras autobiográficas, diários que ela tem. Tem o Diário de Bitita, tem A Casa de Alvenaria, mas há também livros de poemas, de contos, há um romance inédito e, portanto, há todo um projeto literário que não foi igualmente acolhido pela crítica e pelo público na sua época. O Quarto de Despejo foi um sucesso estrondoso no primeiro momento. Ela ganhou dinheiro e começou a ser conhecida. Foi traduzida para vários países, participou de eventos literários. Teve uma parte dessa obra tornada peça de teatro, depois um pequeno curta. Então, essa obra fez bastante sucesso. Ela foi lançada em 1960, como eu já disse. O que também é relevante se a gente pensa no que está acontecendo no Brasil no começo dos anos 60. Tá acontecendo todo um processo do Brasil se perceber, se ver, buscar, transformar as condições sociais do seu povo. Então a gente chega à presidência o João Goulart, o Jango, e ele faz uma série de reformas, promete outras reformas e investe bastante na educação popular, na alfabetização. O Paulo Freire passa a ser parte do governo, e o seu método de alfabetização de adultos passa a ser um plano de governo. Só que isso dura muito pouco tempo. Há os círculos de cultura também, toda uma mobilização popular, todo o trabalho feito pelos movimentos agrícolas, os movimentos das pessoas do campo, as pastorais do campo, e assim por diante. Então você tem uma mobilização, um momento de muita mobilização no país. E aí o que acontece em seguida, em 64, você tem um golpe, que modifica, que coloca essas modificações em busca de justiça social como sendo uma preparação para o comunismo, para uma ditadura comunista. Então, alguma coisa que a gente vê agora se repetindo, E aí, de fato, você tem uma transformação nas políticas públicas, enfim, uma repressão dos movimentos sociais, e isso muda o rumo, do país. Eu não estou dizendo que isso justifica o fato de que a Carolina de Jesus tenha feito sucesso, depois não tenha conseguido manter esse sucesso com as suas outras obras. Estou só dizendo que a gente pode olhar para esse movimento dentro desse contexto maior do país. Bem, mas de fato ela fala no Quarto de Despejo várias vezes sobre esse deslocamento, que eu falei, essa distância dela em relação ao seu meio social, como ela se sente distante. Muitas vezes ela diz, até em termos mesmo hierárquicos, como ela se sente de certa maneira superior porque livre, porque através da literatura ela consegue enxergar outros mundos, porque através da leitura e da escrita ela consegue ter uma percepção das suas condições, das condições daqueles que vivem perto de si, e isso a distancia ali daquele lugar. Acontece que quando ela escreve A Casa de Alvenaria, quando ela já está morando nesse bairro de classe média alta, ela também fala do distanciamento que ela tem em relação a esse círculo de pessoas de classe média alta. Então, no fundo, ela está fora de lugar tanto
na favela do Canindé, quanto no bairro onde ela tem a sua casa de alvenaria. Então, a literatura e essa possibilidade da leitura e da escrita tornam ela alguém meio fora de lugar, fora das condições sociais que a circundam, seja a das pessoas pobres, dos trabalhadores e trabalhadoras, seja da classe média e da classe média alta, seja do mundo literário também, né? Isso de estar fora de lugar talvez tenha a ver com aquela ideia de que a mente não se pode escravizar, de que a mente não está inteiramente presa às condições materiais e às condições sociais, né? Essa é uma possibilidade de leitura. A gente poderia, por outro lado, considerar que a Carolina Maria de Jesus é uma pessoa sem lugar, porque ela não corresponde ao lugar social da mulher negra brasileira, favelada, empregada doméstica, catadora de papel, né? Esse lugar é um lugar daquilo, né, de uma interseccionalidade de opressões, né? A Carolina Maria de Jesus é oprimida sob vários aspectos, né? Esse termo interseccionalidade é um termo importante para o feminismo negro, né? Que traz essa questão, né? E que fala justamente que as opressões elas não acontecem separadamente, né? A opressão sexista do machismo, né? Ela não acontece separada da opressão racista, que não acontece separada da opressão de classe, né? Elas se interseccionam, né? Isso significa interseccionar, elas se relacionam, se ligam, se cruzam. E há as mulheres negras, né? As mulheres negras pobres, trabalhadoras, faveladas, elas recebem uma carga de opressão sobre vários desses aspectos. E isso aparece muito na obra da Carolina Maria de Jesus, né? Embora ela não fale de feminismos, ela não fale propriamente, assim, diretamente de movimento negro, mas ela fala sobre o lugar da interseccionalidade, né? Obviamente ela não fala sobre interseccionalidade nesses termos, mas ela fala sobre esse lugar, porque ela fala sobre a situação da mulher nessa sociedade machista. Ela fala isso um tanto no Quarto de Despejo, se vocês forem olhando, né? Tem várias horas em que ela diz que ela é discriminada pelas outras mulheres porque ela não é casada. Ela tem 3 filhos e é solteira, né? E ela diz, mas eu não quero casar, né? O casamento torna as mulheres aprisionadas, maltratadas, né? As mulheres apanham. Eu sou livre, né? Eu cuido da minha casa, dos meus filhos. Embora em alguns momentos ela fale sobre sentir falta de que os filhos tenham uma figura paterna, né? Mas ela se coloca como uma mulher que, diferentemente das outras mulheres ao seu redor, da maneira como ela vê, não depende de nenhum homem. E ela fala também que um lá dos caras que quer casar com ela, porque ela vários caras querem casar com ela, né? Ela é cortejada, assim. E um dos caras, ela diz, eu não vou casar, né? Acho que é o Manuel. Porque um homem não vai aceitar uma mulher que escreve, que prefere o lápis, né? Que vai ficar acordada até mais tarde lendo. Então, essa questão toda dessa vida literária, dessa vida intelectual, é colocada como alguma coisa que não pertence ao mundo das mulheres dentro daquela sociedade. E ela tem muita clareza disso. E como para o homem, esse lugar da mulher que vive uma vida literária
um lugar ameaçador, né? Porque é uma mulher que tem um outro interesse que não seja só o marido, a família, né, os filhos. Então, um interesse que a conecta a outros mundos. Então, isso é ameaçador para os homens. E isso aparece claramente no discurso dela. Assim como a questão racial, né? Eu já falei daquela parte que ela fala no dia 13 de maio de 58, né? Sobre a escravidão atual, ser a fome. Mas há outros momentos em que ela fala que foi discriminada por ser preta, né? Que escrevia para... queria levar aquilo que escrevia, por exemplo, para o circo, né? Para o lugar de apresentação artística que era acessível a ela. E diziam que, se pelo menos você não fosse preta, né? E aí ela responde, eu adoro ser preta, gostaria de ser preta de novo nas próximas vidas, se houver. Ela fala do cabelo dela, né? Do cabelo crespo, de preta, que ela considera melhor do que os cabelos lisos das brancas, porque ele... toma forma, né? Ele tem uma forma e ele toma a forma que a pessoa coloca ele, não fica se escorregando e lambendo, e, enfim, assim, né? E é isso, basicamente, né? Então ela afirma esse lugar, ao mesmo tempo que em outros momentos ela vai dizer que a vida dela é preta, como é preto o lugar onde ela vive, e aí nesse momento parece que esse preto tem um peso do quarto de despejo, né? De ser aquilo marginalizado, o lugar em que não há holofotes, que não há luz, né? Que não é visível, né? Para essa sociedade. Então isso aparece, tanto a questão racial quanto a questão de gênero aparecem na obra da Carolina Maria de Jesus. Mesmo no texto do Diário de Bitita, né, de memórias dela, da infância, da juventude dela, falar que desde criança ela percebeu que as mulheres eram menos valorizadas que os homens e ela queria passar por debaixo de um arco-íris para poder virar homem, para poder ter os direitos garantidos, que eram garantidos apenas pelos homens, sobretudo essa valorização do estudo, né? Da liberdade. Ela diz que só as mulheres que trabalham como prostitutas são livres, parecem ser livres, né? Para ela, como criança e jovem. E aí essa liberdade tá pensada como a liberdade de poder se vestir livremente, andar livremente, enfim. Claro que é um pouco mais complicado que isso, mas de não estar subjugada diretamente, né, a um marido, né, e aos padrões, então, que esse mundo masculino impõe. Bom, eu acho que é isso por enquanto. A gente continua já.